Bem-vindo ao canal E Agora Brasil. Meu nome é Deco Bancion e eu vou te apresentar os bastidores de Brasília e as notícias da política e da economia que vão afetar a sua vida. Aqui é informação de verdade, sem fake news, tudo de forma descontraída e muito clara, sem enrolação. Vamos pro vídeo? Vou começar esse vídeo falando da entrevista que o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deu para a Folha de São Paulo. E nessa entrevista, onde ele fala sobre cloroquina, sobre a gestão Bolsonaro, ele repete uma previsão que ele já tinha feito quando ainda era ministro, de que o Brasil ia levar 20 semanas para vencer o coronavírus. Bom, a má notícia é que a gente ainda está no começo dessas 20 semanas, a gente está na 8ª semana, segundo as contas do ex-ministro. Quer dizer que a gente venceu 1/3 desse caminho, tem mais 2/3 pela frente, mais 12 semanas pela frente. E não bastasse a gente ter um período longo pela frente, a gente já está vendo que o número de mortes no Brasil não para de crescer. A gente já passou de 15 mil mortes e em número de infectados são 250 mil infectados. O Brasil já é o terceiro país com o maior número de infectados no mundo, à frente da Itália, da Espanha. Então a situação está bastante dura e ela deve piorar, porque ninguém sabe dizer ainda se a gente já está vivendo o pico da doença. O ex-ministro Mandetta acredita que o pico vai vir no fim do mês de junho, julho. A gente teria ali uma queda em agosto e aí realmente uma situação mais de tranquilidade só a partir de setembro. Então, se esses dados forem corretos, se essa previsão se mostrar acertada, a gente ainda vai ter muitos dias difíceis pela frente. E mais do que ter dias difíceis pela frente, a gente já está vendo que por mais que a gente esteja ainda no começo da pandemia, essa pandemia já tem causado estragos demais na vida das pessoas. A economia, que era um dos grandes problemas que todo mundo falava da segunda onda, está se mostrando antecipada no Brasil. A gente ainda nem passou o pico do contágio, das contaminações, o número de mortes, e os números da economia já têm se mostrado desastrosos. Um dos exemplos é a empresa Uber. Com os passageiros em casa por conta do isolamento social, as corridas desapareceram e a empresa viu os seus lucros desabarem. Como consequência, ela anunciou um corte linear em 25% da sua força de trabalho no mundo inteiro. Ela vai demitir 1/4 de toda a sua folha salarial. Isso significa 3 mil pessoas sendo mandadas embora, segundo a empresa, que também disse que não vai investir em mais nada que não seja absolutamente essencial para a empresa. Ou seja, demite trabalhadores e corta investimentos. A receita para isso é uma receita de mais recessão, que já está contratada para os próximos meses. Agora, se está difícil para a Uber, está mais ainda para os motoristas, porque os passageiros sumiram. Muitos deles, com contas para pagar, porque alugam esses carros, não viram outra solução que não fosse devolver os carros para as locadoras. E aí o problema vira das locadoras. Uma matéria publicada pelo Estado de São Paulo, também nessa segunda-feira, mostra que os números de carros parados em locadoras são também altíssimos. Sem ter como guardar esses carros, essas locadoras estão alugando pátios de supermercados, ginásios de esportes, porque elas não têm mais onde guardar tanto carro que está sendo devolvido por esses motoristas de aplicativo. Essa matéria do Estado de São Paulo entrevistou um dos motoristas que falou o seguinte: antes da pandemia ele gastava R$500, ele pagava R$500 para alugar o carro pela semana. Com a queda no número, essa locação caiu para R$250, quer dizer, metade do valor. Mesmo assim, estava pesando no bolso. Se não está tendo passageiro, não adianta. Ele falava que antes da crise ele fazia 10 corridas em média por dia. Depois da crise, depois do lockdown, do isolamento social que muitas cidades estão fazendo, ele faz uma corrida por dia, às vezes nenhuma corrida por dia. Então ele chegou no locador e falou: olha, mesmo com a metade do preço, para mim não funciona, eu não consigo pagar. E a empresa disse o seguinte para ele: olha, fica com o carro, a gente vai te cobrar R$10 por dia de locação, porque a gente não tem mais onde guardar os carros e a gente paga mais para guardar o carro do que para deixar ele com você. Então esse é o ponto que está a indústria de aplicativos. Para vocês terem uma ideia, a gente tem mais ou menos 200 mil carros de aplicativos locados no Brasil. São pessoas que fazem Uber, 99, outros aplicativos e que alugam esses carros. Desses 200 mil, 80% já foram devolvidos. E se não bastasse, mesmo os carros que são locados para particulares também estão ficando encalhados. 90% desse estoque está parado na garagem porque ninguém está alocando nada. Resultado, uma das maiores empresas desse setor, a Movida, divulgou pela primeira vez desde que ela estreou na bolsa em 2017 um prejuízo.
Essas empresas sempre tiveram uma lucratividade alta porque elas também têm uma vantagem tributária no Brasil. Esse é até inclusive motivo de alguns pedidos, projetos de lei que que estão tramitando no Congresso, tentando aumentar a tributação dessas empresas, mas a verdade é que elas sempre foram muito lucrativas. A Movida, então, pela primeira vez desde 2017, que só divulgava lucros, pela primeira vez registrou um prejuízo no primeiro trimestre. E lembrando que o Brasil começou a ter isolamento social no fim de março, ou seja, nos últimos dias do último mês do primeiro trimestre. O que quer dizer que o segundo trimestre, que vai pegar abril, maio e junho, deve ser terrível para essas empresas. Isso é só um exemplo do caos econômico que a gente já está vivendo. Lojas fechadas, trabalhadores em casa, o desemprego só podia aumentar. E esses são os dados que foram divulgados também na segunda-feira pelo IBGE, são alarmantes. O número de desempregados no Brasil chegou a 13 milhões, é 1.200.000 pessoas a mais do que tinha sido divulgado no trimestre passado. É uma taxa que ela cresceu em todas as regiões do país e ela, sobretudo, é mais dura com os mais jovens. O número do desemprego entre os mais jovens chega a quase 30%, é 3 vezes mais do que a taxa nacional. Só lembrando que para o IBGE, o desemprego é aquela pessoa que não trabalha e que quer trabalhar e que, além disso, tenha nos últimos 30 dias da entrevista pedido emprego para alguém. Então, uma pessoa que está em casa por algum motivo qualquer e que não está procurando emprego porque ele acha que ele não vai encontrar emprego, essa pessoa não é considerada desempregada para o IBGE. É por esse motivo que o número do desalento é muito maior no Brasil, ou seja, pessoas que realmente não têm renda. Esse número chega a saltar dos 30 milhões. Então, esse é um retrato do primeiro mês da pandemia, porque a gente lembra, mais uma vez, que a gente começou o isolamento social em março, que é o último mês do primeiro trimestre. Então, a situação tende a apenas piorar. E como a gente já falou também no início desse vídeo, a previsão é que a gente tenha 20 semanas. E a gente está agora na 8ª semana dessas 20 semanas. Agora, se está ruim para as empresas, também está ruim para o governo. Um exemplo foi a Prefeitura de Goiânia, que divulgou que vai encerrar o contrato com todas as empresas que prestavam serviço não essencial para a Prefeitura de Goiânia. São mais de 40 milhões de reais que ela quer economizar e ela cortou tudo, desde cafezinho a serviço de transporte, cortou também a possibilidade de novos concursos públicos, fechou a torneira, porque a arrecadação ela despencou na cidade de Goiânia, que é a capital de Goiás, e que é uma cidade que vive muito dos comércios, e como o comércio está fechado, ele até voltou agora nas últimas semanas por determinação do governador Ronaldo Caiado de Goiás, mas mesmo assim a situação lá está muito ruim, então a prefeitura teve que anunciar esse corte aí emergencial e suspender qualquer contrato que ela tenha que não fosse considerado essencial nesse momento. Esse é um efeito cascata. E o que a gente tem pela frente? A gente pode esperar maior desemprego. Alguns especialistas falam que o desemprego pode dobrar, né? É só olhar para os dados dos Estados Unidos, onde mais de 30 milhões de pessoas pediram seguro-desemprego. No Brasil, isso tende a ser muito pior, porque as nossas deficiências estruturais são maiores do que as dos Estados Unidos. A previsão dos economistas é que o primeiro trimestre tem uma queda de 1% do PIB, uma queda apenas no primeiro trimestre de 1% do PIB. E no ano inteiro, de 5% do PIB. Essa é uma expectativa média do mercado. Tem gente que espera uma queda muito maior, uma queda de 8%. Tem gente que espera 10% de queda. Então, esse é um retrato de dias muito difíceis que ainda virão, e é importante que a gente entenda que esses dias virão para que a gente se prepare para eles. A boa notícia é que a gente depende muito da vacina, mas a vacina parece estar um pouco mais próximo do que a gente estava esperando. Nessa semana também foi anunciada que uma empresa dos Estados Unidos, uma empresária de biotecnologia, ela fez testes com humanos e os testes deram positivo, ou seja, os testes foram bem sucedidos para imunização das pessoas contra a Covid-19. O estudo ainda está na fase clínica e os resultados foram preliminares, né? Foram positivos, mas preliminares. 8 pacientes que foram testados com a vacina foram também testados para o coronavírus e não tinham mais o vírus. Então, é uma boa notícia que fez com que as ações dessa empresa de biotecnologia
dispararem mais de 30% de alta, o que fez com que os investidores no mundo inteiro mostrassem mais otimismo com o futuro. Então as bolsas do mundo inteiro subiram, algumas mais, outras menos, e países que já são muito voláteis, como o Brasil, a bolsa subiu 5% hoje, depois de vários dias que ela vinha caindo, o dólar subindo. Hoje a gente teve um dia de boas notícias por conta disso, porque existe luz no fim do túnel. Se essa vacina ficar pronta até o segundo semestre, agosto, setembro, a gente pode esperar aí que até no máximo, comecinho do ano que vem, essa vacina já esteja sendo comercializada. E aí a grande questão vai ser como imunizar também 7 bilhões de pessoas. Mas de toda forma, é uma luz no fim do túnel, porque a gente tem hoje mais de 100 vacinas sendo testadas, né, mundo afora. O Brasil também está testando algumas dessas vacinas, e essa vacina que já está sendo testada em humanos deu resultado positivo. Então é uma boa notícia. Não por acaso, também nessa segunda-feira, um dos porta-vozes da Casa Branca diz estar muito confiante numa recuperação da economia americana já no segundo semestre. E ele ainda acredita que em 2021 a gente vai ter um boom da economia americana. Ou seja, tudo aquilo que não foi consumido em 2020 por conta da crise será consumido em 2021, que fará com que a gente tenha menos desemprego, que tenha mais consumo, mais arrecadação e que as coisas em tese voltem ao normal. É uma luz no fim do túnel, a gente não sabe dizer se no Brasil a recuperação vai ser tão forte assim. Agora, uma coisa é a estatística, se cai muito no ano, é mais fácil você ter um resultado muito mais positivo no ano seguinte. Então, se a coisa for muito boa para os Estados Unidos, também pode ser que seja boa para o Brasil. Então, esse é o resumo que a gente tem dessas primeiras notícias que já estão saindo nessa semana. É importante a gente ficar atento também, porque além do coronavírus no Brasil, a gente lida com uma crise política que ainda é incerta e a gente não sabe dizer quanto tempo ela vai durar. A gente tem o presidente Jair Bolsonaro agora fazendo uma aproximação com o Centrão, isso deve dar a ele alguma governabilidade. A gente sabe que ele teve várias medidas provisórias que foram rejeitadas no Congresso, ele tem tido muitos embates com os outros poderes, então essa aproximação dele com o Centrão deve dar alguma governabilidade para ele. Mas a gente não sabe dizer ainda quais são os elementos que a política em Brasília vai trazer para o nosso cenário. O que a gente já sabe dizer é que, pelo menos no que tange ao coronavírus, a gente está começando a entender até onde o buraco vai e qual é o caminho para essa retomada, o que é boa notícia. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa teu like, aperta aqui o sininho para receber outras notificações, porque o objetivo do Agora Brasil é a gente tentar sempre antecipar o que vai vir pela frente e também dar um pouco de contexto, porque tem muita informação hoje em dia e é sempre bom a gente tentar condensar tudo isso para saber aquilo que realmente faz sentido para a gente, aquilo que realmente vai ter impacto. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui e compartilha também para outras pessoas que também podem se interessar. Desde já eu agradeço e até o próximo vídeo.